O ano de 2024 realmente foi um ano muito produtivo para o futebol angolano, mas isso foi mais a nível da seleção nacional. Tivemos muitas conquistas e recordes impensáveis que conseguimos alcançar, e por isso é que no vídeo de hoje vamos falar da retrospectiva do ano de 2024. Começando com a seleção nacional, após a aceitação de Elder Costa para representar os Palancas Negras em 2021, o técnico Pedro Gonçalves conseguiu convencer muitos jogadores para representar a nossa seleção e veio jogadores como Benson Manuel, Jordi Gaspar, David Carlos, e tivemos também a volta de Bastos Kisanga, Clinton Mata e Mbalanzola. O único jogador que não conseguimos convencer foi Florentino, que seria uma peça fundamental do xadrez da seleção nacional, mas isso é passado e 2025 já ninguém vai esforçar o guião. Tivemos também a vinda de Marconi Sambo, Berna Silva e João Kiala, que representaram a seleção nacional na Taça COSAFA, onde batemos a Namíbia na final por 5-0. E falando em Taça COSAFA, em 2024 fomos campeões da COSAFA 20 anos depois e fizemos uma campanha extraordinária com apenas um empate e o resto vitória. Tanto que o empate foi na fase de grupo contra a Namíbia e que eles pegamos na final e batemos 5-0. Antes disso, participamos no CAN, onde fizemos uma bela competição, e foi aí onde tudo começou, onde toda a campanha de 2024 começou. Perdemos 1-0 nos quartos de finais com a Nigéria e não podemos esquecer aquele falhaço de Zini Salvador, o nosso Kolo Muani. Antes disso, empatamos na fase de grupo com a Argélia a 1 bola, vencemos a Mauritânia 3-2 e vencemos 2-0 o Burkina Faso. Terminando a fase de grupo, pegamos a Namíbia, batemos 3-0 e a Namíbia parece que já não houve. Mesmo jogando 1 a menos, batemos 3-0 e fomos perder nos quartos de finais com a Nigéria 1-0. Aquele falhanço do Zini, vamos lembrar até 2025. Uma campanha que tivemos algum descontentamento, mas graças ao declínio de Mbalanzola, tivemos o Gibelé, o homem da coluna. Gibelé veio substituir Mbalanzola porque declinou, e na minha humilde opinião, Gibelé foi o jogador mais influente da seleção nacional no CAN de 2023 e, lembrando, participamos em 2024. E se você acha o contrário, pode deixar aí nos comentários qual é a tua opinião. Fizemos também a campanha rumo ao CAN 2025 e nos apuramos sem nenhuma derrota. Incrível, algo inédito, e fomos a seleção com mais vitória neste ano a nível mundial. Num grupo onde o Ghana era o grande favorito à passagem, mas conseguimos nos vingar do CAN de 2010. Passamos em primeiro lugar, o Sudão passou em segundo lugar, Níger em terceiro lugar não passou e o Ghana saiu em último lugar. O grande favorito ficou na fase de apuramento. No apuramento ao mundial fizemos uma campanha básica onde não perdemos, mas também só ganhamos um jogo e tivemos 2 empates num grupo constituído por Camarões, líder com 8 pontos. A seguir, a Líbia e o Cabo Verde vêm com 7 pontos e Angola está em quarto lugar com 6 pontos. Depois vem as Ilhas Maurícias com 4 e a Eswatini com 0. Angola teve também a concorrer como a melhor seleção do ano a nível de África e não conseguiu sair a melhor, algo que achei um pouco injusto. Angola saiu em quarto lugar, saiu a quarta melhor seleção do ano, e Pedro Gonçalves também concorreu como técnico do ano e não ganhou, mas Mabululu levou o prêmio Puskas de África, prêmio de melhor golo do ano, com aquele golaço contra a Namíbia. A Namíbia sempre sofre conosco. De um modo geral, em 2024 a seleção nacional realizou um total de 18 jogos, tendo obtido 9 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, segundo o site Transfermarkt, sem contar com os jogos da Taça COSAFA. Saímos da posição 124 para a posição 85 no ranking da FIFA, algo inédito e único, a maior pontuação até o momento da seleção nacional. A nível nacional, conseguimos colocar 3 equipas nas competições africanas: o Desportivo da Lunda Sul, Bravos do Maquis e o Sagrada Esperança. A decepção foi o Petro de Luanda, que não conseguiu se apurar para a fase de grupo da Liga dos Campeões. E falando em Petro de Luanda, na temporada 2023-2024, o Petro de Luanda foi campeão, e na temporada 2024-2025
é o atual líder. De realçar que o Luanda City, equipa estreante, participou no apuramento de acesso ao Girabola, conseguiu pela primeira vez na sua história subir de divisão, apesar de não estarem numa boa fase atualmente. O outro destaque é o São Salvador do Congo, que até o momento é a equipa sensação, e vale destacar o técnico Flávio Amado, que na minha opinião na próxima temporada já não estará no São Salvador. E você vai perceber que ele é um belo treinador porque teve 5 épocas no Petrobé e foi 5 vezes campeão do Provincial de Luanda. Atualmente o São Salvador encontra-se no 4º lugar do Girabola e já se torna a equipa sensação. A nível individual, muitos jogadores angolanos se destacaram e recentemente Zito Luvumbo renovou o contrato com Cagliari até 2028, sendo um dos jogadores mais influentes do clube nesta temporada. Então eu acho que o clube já pensa numa futura venda e aproveitou renovar. Bastos Kisanga, que teve a sua melhor temporada de sempre na sua carreira, regressou à seleção nacional, foi campeão do Brasileirão e da Libertadores ao serviço do Botafogo. David Carmo foi campeão da Conference League ao serviço do Olympiacos da Grécia. O Porto vendeu para o Nottingham Forest e foi emprestado novamente ao Olympiacos. Atualmente o Nottingham Forest está em 2º lugar na Premier League e que tudo indica na próxima temporada David Carmo poderá jogar a Liga dos Campeões. E Alunda Gaspar, que fez uma grande época ao serviço do Estrela da Amadora em 2023-2024 e foi contratado pelo Lecce nesta temporada e é destaque do clube, apesar de contrair uma lesão no mês passado. Gibelé, o omelete da sorte da seleção nacional, o homem da coluna, foi contratado pelo Orlando Pirates da África do Sul, tem somado alguns minutos e baixou de rendimento. Inclusive, ele deu uma entrevista muito interessante dizendo o seguinte: deixa o like no canal Dorival do Broadcast, porque se você não deixar agora, poderá esquecer. Milson transferiu-se do Maccabi Tel Aviv para a Estrela Vermelha da Sérvia, está a jogar a Liga dos Campeões e já tem 2 golos. Uma curiosidade, já tem mais golos que o Mbappé. Inclusive, ele marcou contra o Benfica e contra o Barcelona. Muitos jogadores também se destacaram, tal como o Shaw, que se transferiu para o Dallas Futebol Clube dos Estados Unidos e nos últimos jogos na seleção teve muito bem. Zini Salvador, apesar daquele falhanço no Cane, atualmente tem estado em bom plano, tanto que recentemente fez um hat-trick. Chico Banza, que também tem estado bem no Portimonense, e tantos outros jogadores que, se eu não citei aqui, você pode citar nos comentários. Este ano também tivemos alteração na FAF, eleições na FAF, onde tiveram 3 candidatos e Alves Simões foi o vencedor. Atualmente já tomou posse e é o dono do cadeirão máximo da FAF. Falando de jovens promessas a nível local de 2024, tenho a destacar Ilídio Panda, jovem de 16 anos que se destacou no torneio da amizade e subiu logo para a equipa principal do Petro de Luanda. Fernando, do 1º de agosto, inclusive foi chamado pelo técnico Pedro Gonçalves para fazer parte da seleção nacional que se apurou para o Chane. E Mabilson Mabina, do 1º de agosto, onde tem se destacado muito e os adeptos já lhe chamam de próximo Ari Papel. Lito, avançado do São Salvador, formado no Petro de Luanda e teve passagens também no Dagosto B, um dos melhores marcadores do Girabola, inclusive fez um hat-trick num dos jogos. Falando sobre os melhores jogadores da temporada, essa é a minha opinião e se você tem uma outra opinião, podes deixar nos comentários. Melhores jogadores da temporada: Gelson Dalla, Milson, Mabululu, Bastos Kisanga, David Carmo e Neblu. Para mim, esses são os melhores jogadores da temporada. E se você tem uma outra opinião, deixa aí nos comentários. Nós ficamos por aqui. Essa foi a retrospectiva de hoje. Se você também tem uma opinião, pode deixar aí nos comentários. Deixa nos comentários. E se você ainda não faz parte da comunidade, aproveita a subscrever no canal, porque é muito importante para o nosso desenvolvimento. 2025, queremos crescer mais e mais. E fica ligado porque o podcast está ativo. Ficamos por aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!